Fala pessoal, agora que vocês já viram a nossa Kombi Home pronta, vocês querem saber o quanto a gente gastou para construir ela? Sim? Então vamos lá! Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Take the Trip. Depois do tour da nossa Kombi Home que a gente fez no vídeo passado, nós vamos mostrar uma coisa que muita gente nos pergunta. É a questão dos gastos que a gente teve para construir toda ela e com a compra da Kombi. Então se você ainda não viu o vídeo anterior, a gente vai deixar aqui no card ao lado para você ir lá e dar uma olhadinha e já deixa o seu like naquele vídeo. E já deixe nesse vídeo também se você quer saber o quanto a gente gastou com a nossa Kombi Home. Então para iniciar nossa planilha de custo, nós vamos começar pela compra da Kombi. Isso inclui a Kombi e a transferência e documentação que a gente teve de gasto com ela. Então iniciando ali, o preço que a gente pagou na Kombi foi R$5.000. A gente procurou pela OLX e encontramos uma na região metropolitana aqui de Curitiba e fomos até lá buscar ela. Então a gente pagou R$5.000 na Kombi. 95. Kombi 95 Clipper. E além do gasto com a Kombi, então, a gente teve que ir no cartório fazer a transferência e também no despachante. E isso totalizou o custo de R$604. Então, com a Kombi e com os documentos, nós gastamos um total de R$5.604. Então, iniciando agora a parte da construção da nossa casa aqui dentro. A primeira parte foi fazer o isolamento térmico e o revestimento, que são os isopores e os celcatex, as madeiras que a gente usou em todas as laterais e o piso. Com isso, nós gastamos um total de R$216,35. A próxima etapa, então, é a dos móveis. Nos móveis, a gente incluiu toda a madeira que a gente usou, 4 chapas de compensado naval de 15 mm, os fechos, dobradiças, parafusos, tudo que a gente usou realmente para fazer esses móveis, e tudo isso totalizou R$619,26. Após isso, inicia a parte de cozinha e banho. Banho é a ducha que a gente tem lá atrás e o galão de água. Assim como aqui na frente tem um galão de água, a nossa pia, a nossa cuba e as mangueiras que foram usadas e também o nosso fogãozinho. Dá um total nisso de R$406,49. Após feito então o isolamento, os móveis, a nossa cozinha e o banho, a gente vai então para a parte das cortinas e da nossa cama aqui que a gente fez. Lembrando que foi a Jéssica que fez todas as cortinas e a capa do banco, e isso possibilitou que a gente economizasse muito. Então, contando com o tecido que a gente usou para as cortinas, com o tecido que a gente usou para a capa do banco e com as espumas a gente comprou na densidade 33 e de 10 centímetros de espessura. Acreditamos que seja suficiente para o nosso uso. Então, somando tudo isso e mais as linhas que foram usadas, mais velcro, mais zíper, e então deu o valor de R$461,50. Agora então inicia a parte elétrica, que é onde entra mais itens, foram muitos fios, terminais, fita isolante, um monte de coisa. Dá um total de R$486,88. Para finalizar, a parte que a gente mais teve gasto além da Kombi é a parte de equipamentos que a gente comprou. Equipamento que a gente poderia distribuir para as outras coisas, mas a gente reuniu só num setor de equipamento mesmo. E isso inclui os 2 ventiladores, a nossa bateria estacionária de 185 amperes, o carregador da bateria, o inversor de 1.200 watts e o aspirador daqui de dentro que a gente comprou também. Isso deu o valor de R$1.835,53. É importante lembrar que a gente fez tudo, fomos nós que fizemos aqui dentro sozinhos. Então a gente economizou muito com a mão de obra. E também, tudo que a gente comprava, a gente fazia muita pesquisa. A gente pesquisava o melhor custo-benefício das coisas, se era melhor comprar aqui na cidade, se era melhor comprar pela internet. Então isso também fez bastante diferença no nosso orçamento. Também em relação à parte elétrica, voltando lá, só lembrando que a gente não fez um vídeo especificamente da parte elétrica, porque como nós não sabíamos de nada, nós íamos pesquisando e fazendo e dando um passo de cada vez. Então, para não instruir de uma forma errada, a gente preferiu não fazer, e assim a gente tinha a possibilidade de fazer e ver se deu certo para acabar não influenciando o resultado de outras pessoas.
Então é por isso que a gente não tem um vídeo da parte elétrica. Deu tudo certo, ainda bem, depois de muita pesquisa, e não deu nada errado, nadinha, mas a gente preferiu não gravar justamente por causa disso. Outra coisa também que é importante dizer é que nesses custos que a gente está passando, entra apenas o valor da Kombi e o valor da casa. Tudo que a gente teve com revisão da elétrica da Kombi, de mecânica e toda a reforma que a gente fez lá dentro, na cabine, lá na frente, não entrou nisso aqui, porque tudo isso é questão de estética que a gente fez, melhoria que a gente quis fazer lá na frente, que não é uma coisa que qualquer motorhome vai precisar. Tem muita gente que nem mexe em nada na cabine, porque a Kombi que compra já tá perfeita. A nossa tava muito feia lá na frente, então tinha que ser feito melhorias. Mas isso não é uma coisa que é um custo do motorhome. Assim como a gente não colocou também a pintura, porque tem gente que às vezes nem pinta. E essa parte de mecânica também não entra. Outra coisa também que a gente não colocou foram as ferramentas que a gente precisou comprar, como a furadeira, parafusadeira e a serra de cutícula, que é uma coisa que às vezes as pessoas têm e também é uma coisa que não vai precisar obrigatório a gente continuar levando junto. Além disso, todos os equipamentos que a gente tem aqui, que a gente comprou, é mais do que necessário para o nosso uso. O valor que a gente tem, que a gente gastou, poderia ser mais alto se a gente tivesse comprado uma geladeira 12 volts. Ia aumentar em R$ 1.500 o valor final. A gente não passou ainda o valor final, mas iria aumentar em R$ 1.500. Mas como a gente não julgou necessário, até porque a gente viajou, fez um mochilão de 2 meses, nunca usamos uma geladeira, usávamos pouco quando a gente chegava na casa de algum hóspede, de algum host nosso, então a gente achou que não seria tão necessário assim devido ao valor. Então, por hora, a gente preferiu não comprar. Quem sabe algum dia com um valor mais baixo a gente compre, ou caso a gente ganhe, não sabemos, mas aí a gente se tiver essa oportunidade nós vamos comprar sim. Então por hora, devido ao preço e à necessidade, a gente prefere abrir mão disso e acabar deixando para trás até pelo custo alto mesmo. Então para finalizar, a gente vai passar aqui o valor, e para a construção dos móveis da nossa Kombi Home, sem contar o valor da Kombi, deu R$ 4.026. É um valor bem baixo, considerando que fomos nós que fizemos tudo, e ele ficou muito bom, vai atender muito bem o nosso uso. E isso possibilitou, justamente por nós termos feito, possibilitou muito a economia com isso. E segundo uma pesquisa que a gente fez, na verdade a gente conseguiu somente um orçamento, mas caso a gente fosse mandar fazer todos os móveis, toda a instalação elétrica, seria o valor de aproximado de R$ 16 mil. Só para construir a casa aqui dentro. Sem o valor da Kombi. E a gente gastou R$ 4.000. Então, conseguimos um valor muito bom. E o valor total, então, com a Kombi, fechou em R$ 9.630. Redondo. Não teve nenhum centavo a mais. E então, pelo que a gente viu e demos uma pesquisada, essa foi um valor realmente muito baixo. Isso incluindo a Kombi e a construção dos móveis, instalação elétrica, equipamentos que a gente comprou aqui para dentro. Então, R$ 9.630, menos de R$ 10 mil, é um valor muito bom, considerando que tem muita gente que gasta R$ 10 mil somente com a Kombi, e no mínimo R$ 10 mil. Isso não julgando quem faz, até porque se a gente tivesse a oportunidade a gente compraria uma Kombi melhor, sem dúvidas. Mais nova, exatamente. Mas a gente quer mostrar que é possível economizar e gastar pouco, até porque tem muita gente que pergunta pra gente achando que nós gastamos um valor exorbitante. Ah, vocês gastaram quanto? 20 mil reais, 30 mil reais pra fazer? Não, a gente gastou menos de 10 mil reais. E então a gente quer mostrar isso, que é possível fazer barato, desde que tenha muito tempo, porque a gente gastou muito tempo para fazer, muitos meses de trabalho e muito tempo de pesquisa para comprar as coisas. Exatamente. Então, se você tiver tempo e tiver essa quantidade de dinheiro, saiba que é possível você fazer. Se você quiser gastar mais, você gasta mais. Menos também, com certeza, consegue. Sim, exatamente. Mas é possível fazer com menos de 10 mil reais. E pelo que nós demos uma olhada por aí,
a nossa Kombi é a mais barata. Isso incluindo a Kombi, documentação, a construção da Kombi Home aqui dentro. Então a gente chegou a um valor que é mais baixo do que todas as outras Kombis que a gente viu por aí. Então o valor foi esse. Vocês viram que é possível mesmo você conseguir fazer o seu motorhome gastando pouco, realizar o seu sonho com um valor não tão exorbitante quando a gente imagina, quando a gente ainda não conhece isso. É menos do preço de um carro popular. Muito menos. Então, vale muito mais a pena comprar uma Kombi do que um carro 4 portas para viajar, com certeza, com todo espaço. E uma coisa engraçada pra gente dizer é que, pelo menos uma dica para você, se você for fazer uma Kombi Home, é que você vai precisar de todos os tipos de cola que existem no mercado, muita quantidade de todos os tipos, cola de silicone, cola branca, cola de super bonder, cola epóxi, fitas também, durex, silver tape, fita crepe, fita fita isolante, dupla face, também. Tudo que é tipo de fita que você acha que existe você vai precisar. E outra coisa é pincel. Pincel a gente toda vez tinha que parar e comprar outro pincel, porque tudo que você vai fazer ele seca depois, por mais que você lave com a água rasa, lá na segunda vez ele já não é viável, por mais que você lave, ele começa a se desfazer e fica ruim de usar do mesmo jeito. Então a gente comprou inúmeros pincéis, a gente gastou um monte com pincel, com cola, com fita. Claro que não é um valor que influencia de verdade. Eu não diria, na verdade não é ali 10%, não chega, lógico, né, porque um pincel não é um valor muito alto, mas em relação à quantidade, esteja preparado para gastar muito, porque a gente acabou de comprar mesmo depois de terminado mais uns 5 pincéis para deixar guardado já também para caso precise. Então vai precisar bastante de fita, vai precisar de bastante cola, e esses são materiais que você com certeza vai gastar. Além também de ferramentas que, sem dúvidas, se não tivesse a parafusadeira, a furadeira também e a serra tico-tico que a gente comprou, nós levaríamos muito mais tempo, seria inviável. Facilita muito a vida essas coisas, muito. E as madeiras da porta que a gente fez, eu cortei a mão com arco de serra, no piso também, e isso seria feito em 5 minutos com a serra tico-tico. Eu levei talvez mais de um dia para cortar tudo, porque era muita coisa, e se tivesse comprado a serra antes seria muito melhor. Então, se tiver essa ferramenta, use, porque sem dúvidas vai ser muito útil, vai fazer a diferença. Se não tiver, considere comprar, nem que seja usada. A nossa serra a gente comprou usada e conseguimos usar ela muito bem. Então isso ajuda muito na questão de tempo e qualidade de serviço. Outra coisa, parafuso. A gente gastou uns 400 parafusos para fazer tudo. Sim. É muita coisa. A gente também teve que recomprar várias vezes. Então, se você viu esse vídeo e você tem interesse em saber em tudo que a gente gastou, quantidade, a gente vai deixar essa planilha que a gente está consultando aqui lá no blog, você vai poder dar uma olhada lá. Claro, não tem a quantidade exata de tudo que a gente usou, é tudo aproximado do que a gente ia anotando, mas está o mais próximo possível. E até em relação aos posts que a gente já deixou lá, a gente já fez um vídeo anterior de isolamento e dos móveis, a gente deixou lá no blog um valor, só que deu divergência nesse valor, e agora a gente está corrigindo, o valor certo é esse que a gente está passando agora. Uma diferença pequena, mas é um pouco maior. Sim. E então, se você quiser se basear em alguma coisa, se baseia por esse valor que a gente passou hoje. E então a gente vai disponibilizar lá para você dar uma olhada, para você se basear quando for comprar as coisas que for usar, e até para você ter uma noção do que vai ser usado na sua construção da Kombi. Então esse foi o vídeo que a gente fez, porque muita gente questionava o quanto a gente tinha gasto, e a gente achou muito importante dizer isso para todo mundo saber. E é importante para quem vai fazer, ajuda muito ter uma lista dessa com o material que é usado, muito mesmo. E muito importante também para quem sonha em fazer isso e acha que talvez vai gastar milhões de reais para fazer. Não é. É o valor, como eu disse anteriormente, é mais barato do que um carro popular. Isso, um carro popular usado,
porque você gastaria aí 15 mil reais para comprar um carro, e a gente mostrou que com menos de 10 mil reais é possível montar uma Kombi Home e para viajar por aí tranquilamente, com conforto. E então a nossa Kombi, lembrando, ela ficou no valor de R$ 9.630. Pelas Kombis que a gente pesquisou e que a gente conhece, a nossa é a mais barata. Então dá pra gente dizer que a nossa Kombi é a mais barata que tem do Brasil. E da construção, desde a compra dela, gasto com documentação, até a construção de todos os móveis e instalação elétrica. Então a gente conseguiu realmente esse valor muito baixo. A gente até ficou muito surpreso com esse valor. Nós não sabíamos, a gente fez o levantamento ontem e ficou muito feliz com isso, porque a gente estava esperando, na verdade, que seria mais, não muito mais, porque a gente não tem muito dinheiro, mas um pouco mais. E a gente se surpreendeu de saber que gastamos muito menos do que muita gente gasta. Então, isso é muito bom. Se você gostou desse vídeo, então, e chegou até aqui, deixe o seu like no vídeo pra gente saber que você veio até aqui conosco. Não esquece, então, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. A gente vai postar ainda muita coisa legal da onde a gente vai passar, das nossas viagens. E compartilha com seus amigos, compartilha com aquela pessoa que você sabe que tem o sonho de fazer um motorhome. A gente sabe que muita gente ainda sonha isso. E às vezes tem medo, às vezes não sabe como é. Então a gente quer ajudar. E se você tem alguma dúvida, comente aí embaixo, porque em relação a valores sempre surge alguma dúvida. Se você está vendo esse vídeo daqui um bom tempo construindo a sua Kombi, a gente pode tentar te ajudar da melhor maneira possível. Então comenta aí embaixo. Ou se você gostou, tem alguma ideia diferente, comenta aí também, deixa essa ideia pra gente. Vai saber se futuramente a gente não leva em consideração. Agora tá tudo montado já, mas pode ser que futuramente a gente precise fazer alguma alteração e a gente pode levar em consideração isso. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.